Pare um instante e se observe. Você está esperando alguém te dar uma chance? Esperando que alguém te note, te escolha, te salve? Porque se está, preciso te dizer algo duro. Você está agindo como um mendigo. Mas não desses que pedem moedas na rua. Você está mendigando atenção, validação, oportunidade e isso te torna invisível. Tem gente que vive de joelhos na vida, se arrastando emocionalmente por aprovação, vivendo de migalhas de afeto, de sobras de reconhecimento, de restos de oportunidades. Pessoas que têm a capacidade de criar, mas escolheram esperar. Pessoas com ideias poderosas, mas que se contentam com palmas de pena. E sabe o que é mais cruel nisso? É que o mundo não respeita quem pede. O mundo respeita quem conquista. Napoleon Hill foi claro. Você precisa desejar algo com tanta força que esse desejo se transforma em ação. E essa ação vira realidade. Mas quem mendiga não deseja com força. Quem mendiga deseja com medo. A mente do mendigo não visualiza a conquista. Ela só deseja escapar da dor. Ela quer um alívio imediato, não uma construção sólida. Ela busca ajuda antes de buscar estratégia. Ela espera ser escolhida ao invés de se posicionar como a escolha óbvia. Você foi treinado para esperar, para ser educado demais, humilde demais, grato demais até pelo que não vale nada. O sistema adora os mansos, não porque eles são virtuosos, mas porque são facilmente controláveis. E você, achando que ser bonzinho ia te levar ao topo, acabou se especializando em ser invisível. Chegou a hora de parar, de levantar do chão mental onde você foi colocado, de rasgar a placa invisível que diz: "Me nota, por favor", que você carrega pendurada no peito. Você não precisa de esmolas emocionais. Você precisa de visão, clareza e coragem. Se prepare, porque nesse vídeo você vai entender por que você tem mendigado oportunidades que já deveria estar criando. Vai doer, vai te confrontar, mas também vai te libertar. Porque no final das contas, o poder que você quer já é seu. Você só precisa parar de pedir permissão. A mentalidade do mendigo moderno. Você já viu um mendigo emocional? Ele vive esperando que os outros validem o que sente. Ele compartilha suas ideias com esperança de que alguém diga: "Isso é genial". Mas nunca começa sozinho. Nunca aposta em si mesmo. Porque sua autoestima foi sequestrada pela dependência da aceitação. E sabe o que é pior? Essa pessoa muitas vezes é inteligente, tem talento, mas não confia no próprio julgamento, fica presa em ciclos de procrastinação, esperando o momento perfeito ou o convite ideal. Isso é escravidão disfarçada de humildade, é autossabotagem vestida de modéstia. Napoleon Hill deixou um alerta em Pense e Enriqueça. O desejo ardente é o ponto de partida de toda a realização. Mas o mendigo não deseja com intensidade. Ele deseja com hesitação. Ele sonha pedindo desculpas. E isso o impede de gerar a força interior necessária para a conquista. A mente mendiga quando não aprendeu a decidir. Quando tudo nela é dúvida, receio, medo de errar. E quem teme errar, teme agir. E quem teme agir, se contenta em observar os outros vencendo, e aí repete a frase típica do mendigo: "Eu só queria uma chance". Mas deixa eu te dizer, ninguém te deve nada, o mundo não é justo, nunca foi, e quem conquista geralmente não recebeu permissão. Conquistou porque decidiu que não seria ignorado, parou de bater na porta dos outros e começou a construir a própria casa. Quantas vezes você já engoliu sua opinião com medo de parecer arrogante? Quantas vezes teve uma ideia e preferiu esperar alguém mais ousado colocá-la em prática? Esse é o mendigo interno falando. Não ouse. Espere. Alguém melhor vai fazer. O problema é que esse alguém melhor não existe. Existe você e sua covardia momentânea. Existe você e sua potência adormecida. Hill falava sobre isso. O medo é o maior inimigo do sucesso. Medo de não ser aceito. Medo de falhar. Medo de parecer convencido. Medo de brilhar demais. Você não nasceu para suplicar. Nasceu para conquistar. Mas enquanto continuar aceitando as migalhas do mundo, jamais terá o banquete que a vida pode oferecer.
E o pior, vai ensinar outros a fazer o mesmo. Vai perpetuar a mentalidade da mendicância. Mendigamos porque aprendemos que o mundo nos valida pelo que os outros dizem sobre nós, e isso é mentira. O mundo te valida quando você se posiciona, quando você ocupa o seu lugar com firmeza, quando você se transforma em presença inegável. Atenção! Mendigar não é humildade, é fraqueza disfarçada, é orgulho envergonhado, é ego com medo. A humildade verdadeira cria, constrói, realiza, sem precisar se ajoelhar diante dos outros para ser notada. Ela fala por resultados, não por pedidos. Se você quer sair da mendicância emocional, precisa começar com uma decisão. Nunca mais mendigar o que você pode criar. E isso começa com uma pergunta brutal. O que estou esperando para começar a me mover? Da mendicância à autoridade, o caminho da conquista. Conquistar é uma decisão diária. É se colocar no mundo como alguém que oferece valor e não como alguém que implora reconhecimento. É entender que você é o produto, a marca, o CEO da sua mente. E CEOs não pedem permissão, eles criam. Napoleon Hill dizia que o desejo deve ser transformado em um plano definido, e esse plano em ação imediata. E o que é a maioria das pessoas fazendo? Criando desejos vagos e esperando que alguém organize a execução. Isso é viver como pedinte da própria vida. Você precisa entender. Posicionamento não é arrogância, é clareza. É saber onde você está, para onde está indo e o que não vai mais aceitar. Quando você se posiciona, você para de bater em portas que não te servem. Você começa a atrair as portas certas, ou até a construir as suas. A grande diferença entre o mendigo e o conquistador é que o primeiro espera ser aceito. O segundo se coloca de tal forma que se torna impossível ser ignorado. A autoridade não é gritada, ela é sentida e nasce de um posicionamento inegociável. Enquanto o mendigo se pergunta, será que vão gostar de mim? O conquistador se pergunta, como posso gerar valor? Percebe a diferença? Um está focado em ser aceito, o outro em transformar, e quem transforma, lidera. Você pode ser um mendigo emocional, mesmo tendo um bom salário, seguidores, status, porque mendigar não é sobre o que você tem, é sobre como você se enxerga. E se você ainda sente que precisa pedir licença para brilhar, ainda está agindo como um. A conquista começa com silêncio, com decisões internas, com recusa a repetir o padrão. Hill ensina que a fé como estado mental é gerada pela repetição de afirmações positivas e claras, mas a maioria repete: não sou bom o bastante, ninguém me nota, tá tudo difícil. Adivinha o que você está atraindo? Você está moldando sua realidade com cada pensamento. E se seus pensamentos são de carência, sua vida será um espelho disso. Mendigar nasce na mente. E só morre quando você decide reprogramar essa mente para se ver como agente e não como vítima. Você precisa parar de esperar ser escolhido. Você precisa parar de pedir aprovação. Você precisa entender. Ninguém te salva. A salvação é autocriada e começa quando você diz: chega, eu não me ajoelho mais. Você não precisa de permissão para ser grandioso. Você precisa de coragem para pagar o preço da grandeza. E esse preço começa com desapegar da identidade de vítima, desapegar da necessidade de aplausos, desapegar da espera eterna. E aí sim, você começa a conquistar, com presença, com energia, com ação clara e contínua. Você se torna alguém que impõe respeito não porque grita, mas porque não se submete. E isso é magnético, é raro e absolutamente poderoso. O poder é seu, e sempre foi. Você passou tempo demais de joelhos, e o chão já te machucou o suficiente. Agora é hora de levantar, de não aceitar mais ser o figurante da sua própria vida. É hora de entender que a coroa da conquista estava ao seu alcance o tempo todo. Você só estava com medo de usar. Napoleon Hill ensinou: tudo começa na mente. E se você muda sua mente, muda sua realidade. Hoje, sua realidade ainda é pequena. Então olhe para os seus pensamentos. Eles estão pedindo
ou estão decidindo. Chega de pedir amor. Se dê amor. Chega de pedir atenção. Se torne alguém impossível de ignorar. Chega de pedir oportunidades. Crie cada uma delas. Se posicione. Apareça. Mostre o valor que você tem, sem precisar implorar. Toda vez que você aceita migalhas, está ensinando ao mundo como te tratar. Toda vez que você se cala por medo, está reforçando sua insignificância. Toda vez que você não age, está mendigando o sucesso que deveria estar construindo. Não mendigue respeito. Comporte-se como quem merece. Não mendigue amor. Ame-se ao ponto de não aceitar menos. Não mendigue oportunidades. Invada o campo da vida com coragem e prove que você é a oportunidade. A mente é o campo de batalha, e enquanto você não dominar a sua, será escravo da opinião dos outros. Será servo de um sistema que ama ver gente talentosa com medo de agir. Seja seu próprio sistema, seu próprio pilar, sua própria chance. O mundo não vai te dar espaço, mas você pode ocupar, e ocupar com força, com presença, com estratégia. Pare de mendigar, comece a conquistar, porque o mundo respeita quem não pede, o mundo segue quem se posiciona, o mundo obedece quem sabe quem é. E se você chegou até aqui, é porque a sua alma já sabe, você não nasceu para pedir, você nasceu para ser um rei, uma rainha, líder, dono do jogo. Então levante, sacuda a poeira mental, encare o espelho e diga: hoje o mendigo morre, o conquistador acorda, e não volte atrás. Comente aí embaixo qual foi o seu maior insight neste vídeo, e até o próximo. Siga Napoleão Hill, Motivação Brasil para mais vídeos inspiradores como esse.